Nós estávamos esperando o Rogério nesta manhã, mas por um problema de saúde na família dele, ele me comunicou que ia ser possível, inclusive até para nossa viagem para São Paulo e Rio de Janeiro, ele não vai poder ir. Então vocês olhem a saúde da família do Rogério. O irmão Gilberto me ligou agora há pouco, né? Só vai eu e o irmão Gilberto. Hoje à tarde, para Curitiba, de lá nós vamos para São Paulo amanhã, e depois nós vamos para a Seropédia, no Rio de Janeiro, na quarta-feira. Tudo está nas mãos de Deus, né? A gente entrega nas mãos dele. Também vocês olhem pela nossa viagem, dia 24, eu tirei a passagem, peguei essa semana, 24 de fevereiro. Eu estou viajando para Lisboa e Faro para fazer o batismo do irmão Iosif, né? O Iosif é da Bulgária, creio nessa mensagem há muitos anos e agora estou indo ali para batizar ele e ter um culto ali com a família Kovács. E de lá, no dia 27, estarei indo para Luanda, na África. E terça-feira a gente vai pegar o visto ali em São Paulo. Então vocês continuam orando, porque Satanás trabalhou muito para que essa viagem não fosse concretizada, né? Mas a gente entregou nas mãos de Deus. O irmão Gilberto até me fez lembrar que quando o irmão Brana esteve para ir à África, ele foi barrado. A última vez, eles deixaram ele entrar só como turista. E nesta vez também eu estou indo como turista, né, para levar esses CDs, e no HD nós já mandamos. Mas a gente está chegando no fim, se vocês pudessem despertar e ver o que está acontecendo, né? Vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã. Eu cheguei de Bom Jesus esta noite, tivemos um culto ontem lá, e voltei ontem mesmo. Também estive visitando o irmão Aliso, e uma boa notícia, que está bem gordo, né? O Filho de Deus é diferente, né? O Filho de Deus, o diabo não tem lucro em levar, porque a morte não tem nada neles, então só faz eles sofrerem, né? Sofre uma coisa, sofre outra, né?
Mas o irmão Alísio já esteve na porta. Aí eles disseram, não, tu ele não quer agora. Ele está lá bem feliz, querendo ir, né? Mas acho que não é hora ainda. Deus abençoe o irmão Luiz, está ali também, está esperando uma operação. Está ele, a irmã Glória, o Vitor, a namorada dele, né? Deus abençoe. E vamos orar pelo irmão Luiz, né? Ele está morando aqui ali, como é que chama? Progresso? Ali, Progresso em São Leopoldo. A gente está feliz de ver vocês todos aqui, né? O Leandro, domingo, vinha culto, teve a infelicidade de sofrer um acidente de moto ali na curva, perto do onde Samuel tinha restaurante, ele e o Jonas, bem naquela curva ali, mas Deus guardou a vida dele, só deu um problema no braço, meu cunhado. Eles estão aí hoje para agradecer a Deus pelas bênçãos. E o irmão Marcionilha, a irmã Luísa, que atenderam o nosso convite, a irmã Simone, o irmão Daniel, né? Daniel é bom que Daniel não é muito bom no banco, ele é bom na música, né? Tem gente que é bom no banco para ouvir, outros é bom sentado para tocar, né? E a menina? Tá lá com a Lídia, né? Tá bom. Mas eu não vou substituir o irmão Rogério, né? Porque ele tem um talento que eu admiro muito, né? No Brasil eu não conheço nenhum moço com talento como ele, né? Eu nunca vi, né? Inspiração. Deus preparou. Tem muita gente que tem ciúme do irmão Rogério, mas aquilo é Deus, gente, né? É Deus. Não são muitos, né? É sempre um. Se a pessoa tivesse 5 com o Rogério no Rio Grande do Sul, que confusão, né? Um Cristo está um dos Cristos, não, é um só. Se a pessoa tivesse 10 pastores lá no Brasil, né? Está o Osmar 1, o Osmar 2, Osmar... não, é um só. Se a pessoa viesse 3 irmãos Branda de uma vez, né? Não, é um só. Se viesse os 2, 3 Jesus Cristo para morrer, é um só. Então é onde a pessoa não entende a mensagem de uma só pessoa, né? Os demais vai com Caleb e o sacerdote atrás, que aquele ali foi que Deus colocou. Vamos ler as nossas Bíblias? Pois é, irmão Marcelino, quando a gente olha aqui essa plataforma, a gente não é possível. Está com a saúde para fazer outra? Não, eles não deixam lá, ninguém deixa. Tem que ele quer, né? São Mateus 22, verso 8. Vamos. Eles não estão transmitindo? Então, Deus abençoe os irmãos aí em Franca, São Paulo. Né? Eu não sabia, eu pensei que estava só gravando. Deus abençoe mulheres. Deus abençoe o pastor Osmar, que ele está escutando aí em casa, né? Deus abençoe ele. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os irmãos que estão através da internet. Vocês me desculpem, pensei que não estava transmitindo, né? E então, vocês lembrem de orar pelo irmão Rogério e a família. Deus abençoe o irmão Gilberto, aí, em Gravataí. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Bondoso Deus, fala nesta manhã conosco através da sua palavra. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Vamos falar sobre o convite. Tudo é simples, né? A mensagem, os temas, é tudo simples. Eu ainda estava falando em Bom Jesus ontem sobre a trombeta e o selo, e é tão simples o ministério da esposa, você tem que chegar bem de perto para ver. Se você ficar longe demais, você despreza.
você não aceita. O ministério da igreja é grande. Você não precisa chegar perto para ver. Você vê de longe. Mas o ministério da esposa tem que chegar bem perto para poder ver. Bem pertinho, porque é muito pequeno. Bem pequenininho. Os convidados não eram dignos. Eu estava vendo aqui na mensagem Separação da Incredulidade, o irmão Brana falando sobre separação, né? Ele chamou Abraão para se separar, porque Deus, ele não é um misturador. Deus é separador. Deus é separador. Ele não é misturador. Quando você mistura algo, depois você não separa mais aquilo. Você começa a bater, como eu falei lá em Viamão, abacate, maçã, banana, melão, leite, bota o umidificador e liga, depois você não separa mais. A fé não pode ser misturada. A luz, ela não tem comunhão com as trevas. Você não pode realmente misturar azeite com água. Então Deus, ele é o separador. Ele não é o misturador, não. E Deus chamou Abraão para separar. Ele manteve Abraão sempre separado. Abraão também, ele era uma pessoa separada do mundo. Quando Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade, separa-te mesmo de teus parentes, de toda a incredulidade, e entre um mundo no qual você nunca veio antes, e entre um povo que você nunca conheceu antes. Saia, separa-te de qualquer pessoa que esteja contrária ao que você está crendo. É duro, mas você tem que separar de toda pessoa que esteja contrária ao que você está crendo, para que você seja um nazireu ao Senhor, porque ele estava guardando a promessa de um filho. Ele teve que separar-se de seu pai, sua mãe, de seus parentes. E o que o separou? Não porque ele era um bom homem, mas porque ele cria que Deus era capaz de guardar a promessa que ele lhe havia dado. Separação. E nós vivemos agora em um tempo de separação, né? Não de mistura. Deus não está misturando, Deus está separando. Ele está nos convidando para separar. Ele fez o convite para Abraão. Abraão tinha um livre-arbítrio, como você tem um livre-arbítrio, vai escolher se aceita, não aceita, se ouve, se não ouve, se lê, se não lê. Você nunca vai adquirir a fé através de ler, mas pelo ouvir. Você precisa ler também, você precisa adquirir conhecimento, porque a leitura traz o conhecimento. Você tem que estudar, mas a leitura não traz a fé. A fé vem pelo ouvir. O ministério do último dia, o ministério da esposa, convida você para ouvir. O ministério de Apocalipse 10, 1 a 7, convida você para ler. Para ler. Os selos vieram para nós ler. Não foi para a gente ouvir, para ler. Todo mundo está lendo, mas a fé não vem por ler. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a verdadeira palavra de Deus nos traz aquela fé genuína, aquela revelação genuína da palavra. É um convite para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é um convite. Jesus nos contou essa parábola das bodas.
o reino dos céus é parecido, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Ele enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Eles, cada um tinha uma escusa, tinha uma desculpa. Um tinha casado, por isso ele não podia ir. Outro tinha comprado 5 juntas de boi, tinha que experimentar. E assim sucessivamente. Outro comprou um campo. E foram rejeitando o convite. E eles tinham recebido o convite. E o rei se encolerizou quando se sentiu rejeitado. Era o casamento do seu filho. Tudo estava pronto, tudo estava preparado. E eles tinham rejeitado o convite. Já pensou, você faz uma festa de 15 anos, né? Ou um casamento do filho, da filha, e manda um convite para os mais chegados. E no dia da festa, eles te ligam: olha, a gente não vai poder ir, né? Chegou uma visita, a gente não vai poder ir, a gente marcou uma viagem na última hora, e isso, e cada um dá uma desculpa. Você tem tudo preparado. O que fazer com toda aquela comida, todos aqueles refrigerantes, né? Agora o rei tinha uma solução. Disse: vai pelos becos, pelos bairros, e fosse. Agora tinha que forçar os pobres, os cegos, os aleijados. Fosse eles a vir à minha festa. Agora já não era uma coisa vindo espontâneo. O rei está dizendo para vocês irem para a festa. Os mendigos, trazei todos. E o servo disse: Senhor, fiz como mandaste, e ainda há lugar. Fiz tudo como o Senhor mandou. A casa está cheia e ainda tem lugar. Ele disse: então vai, sai por aí e traga para minha casa todos que você encontrar, que não tem compromisso. O irmão Branham, na mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho, a partir do parágrafo 43, agora você tem que dizer nisso, que isso é a vontade de Deus e o desejo de Deus, ou mesmo algo mais que pode surgir de você, melhor do que é isso. Agora, você tem que tomar um ou outro. Você não pode servir a Deus e ao mal. Você tem que dizer: esta é a verdade, ou isto é parte da verdade, ou não é toda a verdade, ou não está empregado corretamente, ou não está interpretado certo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não é uma interpretação privada. Ninguém está suposto a colocar uma interpretação nela. Ela está escrita justamente da maneira que Deus a deseja interpretada. Justamente o que ela diz, é desta maneira que ela está suposta a estar. Simplesmente tomá-la da maneira que ela diz, da maneira que está escrita aqui. Agora, eles aceitaram seus credos. As promessas de Deus não fizeram nenhum efeito para eles. Eles passaram por aquilo, simplesmente fugiram daquilo. Agora, se a Rússia houvesse aceitado as bênçãos pentecostais há 75 anos atrás, quando o Espírito Santo caiu na Rússia em 1888, a Rússia foi uma convidada também para a festa, as bodas.
O Espírito Santo desceu lá, convidou ela, convidou ali os filhos de Jafé. Eles não seriam comunistas hoje. O Bruno está falando do comunismo no seu dia. Hoje eles não são mais comunistas. O espírito ainda está lá, mas eles não são. Por isso você tem que trazer a mensagem para hoje. Né? Você tem que trazer a Bíblia para hoje. É como você traz a mensagem de uma só pessoa para hoje. Você não pode trazer para os dias do irmão Brana. Agora, há 75 anos atrás, eles tiveram um grande avivamento na Rússia. Deus veio no meio deles. E eles tiveram grandes avivamentos na Sibéria. E o que fizeram eles? Eles rejeitaram isso. Rejeitaram o convite para as bodas. Deus veio no meio deles. E hoje o país mudou-se e as igrejas não podem ter igreja a não ser sobre uma permissão. E eles estão condenados para o julgamento e estão perdidos neste furor selvagem do comunismo, vendidos para o diabo. Há 50 anos atrás o Espírito Santo caiu na Inglaterra, 1913. Não está falando dos dias de Wesley, não. Isso foi depois dos mensageiros. Isso foi antes de entrar a era de Laodiceia. Deus começou a convidar. Convidou a Rússia. Convidou a Inglaterra. 50 anos atrás, eles. 1913. Deus foi convidar a Inglaterra também. As bodas, o casamento seria em 1963 nos Estados Unidos. Logo após vir George F.S. Bosworth, ou Bosworth, como nós pronunciamos, Charles Prince Smith, aqueles grandes guerreiros da fé, há 50 anos atrás, e ofereceram à Inglaterra o revivamento do Espírito Santo. Mas o que fizeram eles? Eles riram deles. Esses homens foram convidar eles. Isso aqui, Bosworth, Charles, Smith, George, Jefferson, foram os servos que foram convidados. Foram a Sibéria, a Rússia. Foram a Inglaterra, a Europa. Eles riram deles, os colocaram na cadeia, os chamaram de loucos, pensaram que eles haviam perdido suas mentes. As igrejas afastaram as pessoas para não ouvi-los. E eles curaram os enfermos, expulsaram demônios, fizeram grandes obras. Por ter a Inglaterra como uma nação, rejeitaram o Evangelho, seus pecados foram conhecidos através de todo o mundo. Dificilmente é uma nação mais apóstata em todo o mundo, mesmo incluindo Roma e a França, do que a Inglaterra. Ela é a mãe da apostasia, exatamente onde Finney e muitos grandes homens pregaram. A Maquette, Charles, Finney, Wesley e assim por diante. E ela rejeitou isso. E agora, exatamente na semana passada, ou duas, nos jornais, você encontra onde seus grandes homens têm fracassado. Sexo, mulheres, até que os investigadores entraram, a cabeça deles encontrou mais outros. As revistas têm publicado isso. Seus pecados e escândalo, bem dentro do governo, têm semeado seus vergonhosos nomes através do mundo. Agora, nós voltamos
nossa nação, onde os nossos ministros, os políticos, estão atrás das grades por causa de corrupção. Não está o Brasil também incluído? Que agora nós vamos ler sobre a América, que ela também rejeitou o convite, ela recebeu o seu avivamento de 15 anos. Mas o irmão Branham disse que Deus ia procurar uma semente para que pudesse ver essas coisas. Chegamos a isso. Se a América, 15 anos atrás, quando o grande avivamento de cura continuou dos pentecostais, expandiu-se na nação, e lá havia reavivamentos na capital, Washington, D.C., os presidentes, vice-presidentes, pessoas grandes, governadores, grandes coisas tomando lugar. Quando nós vemos o filme O Fundo Clama o Fundo, antes do irmão Branham entrar, Nixon falou 15 minutos. Ele estava ali, futuro presidente dos Estados Unidos, estava naquele avivamento. E homens eram curados, como o congressista Wasper, havia sido paralítico por 66 anos, e eles não puderam voltar suas faces e dizer isso. Isso não foi assim. Eles não podiam dizer, porque o homem esteve numa cadeira de roda por 66 anos. E agora numa reunião, recebe a sua cura. Isso estava bem diante deles. Mas eles rejeitaram. E nessa noite, essa é a razão que essa nação permanece. Ela está condenada. Nós estamos falando isso aqui depois dos secos. A Rússia foi um dos convidados. Ele convida 3 vezes, diz o profeta. Foram 3 convites. Um tinha casado, outro comprou 2 juntas de boi, outro comprou um campo. Ele convidou a Rússia, convidou a Inglaterra, convidou os Estados Unidos. Eles se excusaram também. Aí ele mandou que os servos fossem pelos becos, pelos atalhos, pelas vielas. Que bairros são esses? Hein? Depois ele foi convidando. Ele foi descendo pelo México, pelo Caribe, pela América Central. Ele foi descendo. Pela Colômbia, Argentina, Uruguai. Aí ele encontrou o Brasil. Ela está condenada, não há mais nenhuma esperança para ela. Ela rejeitou o convite, meus irmãos. Louvando a sua palavra, 236, ali foi o casamento, ali foi as bodas. Cadê os convidados? 40 anos depois, 40 anos depois de um casamento, aí o servo chega na América Latina, chega no Brasil, para achar aleijados, coxos, mancos, cegos, para receber a sua visão espiritual, para caminhar na luz da verdade.
Aí a festa dele de Apocalipse 10, 8 a 11. A festa aqui no Brasil hoje, do casamento do filho do rei, com a mensagem de João. Há muitos ministérios no mundo hoje. O pastor Osmar disse numa pregação que a mensagem quando chegou no Brasil era uma, depois ela já era duas, depois ela já era três, depois já era 4, 5, hoje é mais de 20. Você tem que achar aquela certa. Você pensa que a América também aceitou o convite? Não. Aí Deus tem que descer aqui nos confins da terra para achar os mancos, os coxos. E o servo veio chamar, que ele mandou um servo. Ele não manda nem um filho mais, ele manda um servo. Porque hoje nós somos filhos por adoção. É um servo para chamar. O Brasil aceitou ir na festa. Foi o único país que não rejeitou. E quando o servo viu, ele anunciou os coxos, cego, aleijado, e começou a forçá-los através de fita, de CD. Venha! Tem comida para todo mundo. A Rússia rejeitou, a América rejeitou, a África rejeitou. Sabia que a África também rejeitou? A África aceitou quando foi a primeira e segunda etapa. A África aceitou a irmã Brana nas grandes campanhas de cura. A Índia também. Mas agora, aceitou ele quando era precursor. Agora, quando foi precursado, Deus em carne humana mesmo, a África rejeitou. Ele teve que assinar um documento no aeroporto, que ele não ia fazer nenhuma religião, nenhuma reunião religiosa. Ele ia somente caçar. Mas o testemunho ficou lá. O que aconteceu na África, quando ele foi como turista, não aconteceu quando ele foi nas grandes campanhas de cura. A água transformou em gasolina lá na floresta de Moçambique. Ele fez uma reuniãozinha lá no canto de uma casa que foi gravado. Porque quando foi Deus mesmo materializado, a Europa não quis mais. A África não quis. Quando era precursor, todos queriam. Agora, quando era Deus, com a revelação dos trovões, do novo nome, ele foi recebido por esse povo desses bairros e vilas, e becos e atalhos do Brasil. A convite de um servo, ele está sendo recebido hoje aqui. Mostra onde ele está sendo recebido. Ela foi eleita, ela atravessou a linha entre o julgamento e a misericórdia, nos Estados Unidos.
Ele mandou incendiar suas cidades do rei. O rei mandou destruir tudo. Você não viu o que aconteceu com a Rússia? Foi atrapada pelo comunismo. Você não viu o que aconteceu com a África? A fome, a miséria, as guerrilhas. Você não vê a condição da Europa hoje? Na moral? A imoralidade, a podridão? Damos uma olhadinha na nossa nação. Temos que tapar o nariz porque está podre também. Não tinha mais ninguém que prestava para governar essa nação. Os guerrilheiros tomaram conta do Brasil. Os ex-guerrilheiros hoje são os nossos governos. Ou não é? Rejeitaram a palavra. Porque quem coloca o governo é a igreja. A igreja é o povo. Eles rejeitaram. A coisa está podre. Quem é que está entrando? Quem está vindo para as bodas do filho, do casamento do filho do rei? Argentina? Não. Uruguai? Também não. A Colômbia? Também não. Está esperando o retorno de Mombrana ainda para fazer o casamento, né? Não. A data do casamento é mais adiante. Já casou, filho. Já casou, meu irmão. México? Também estou esperando. Vocês estão atrasados demais. Quando esses que não eram dignos, que não eram convidados, conseguiram enxergar novo nome, conseguiram vestir as vestes para ir à festa. Ele colocou uma veste nova em cada um. O porteiro ali foi vestindo cada um. Vestindo ali o gari, o fazendeiro, tudo com a mesma roupa. Todos têm a mesma vestimenta. 7 trovões revelados, 7 selo revelado, novo nome revelado. Todos nós parecidos um com o outro, com a mesma veste. A Rússia rejeitou há muitos anos, mais de 100 anos atrás. A Inglaterra também rejeitou o convite. O Brasil, no finalzinho, já estava entrando, já estava sendo a filha da Inglaterra, da apostasia, já estava se apostatando com dualidade, ressurreição isolada, onde nós estamos envolvidos. É que apareceu o servo. Diz: venha, gente, venha para a festa, venha para o casamento. Depois do casamento é a festa. Tudo está revelado, tudo está preparado. Era um servo que estava convidando, que nos convidou. Venha. Porque já o coxo, o cego, ele já tinha que forçar ele, carregar ele. Ele ia dar um pouquinho mais de trabalho, ia dar banho, ele vestia a roupa,
venha. Que? Force eles. Aí eles falam que nós estamos fazendo proselitismo. Não, estamos forçando vocês a vir. Vocês estão com fome aí? Nunca andaram? Ainda estão nessa cadeira denominacional de roda aí? Cegos? Venha receber a sua cura espiritual. Essa é a mensagem do ministério da esposa, do ministério de João nesse dia. Não é o que está aqui? Todos rejeitaram. Todas as nações foram convidadas para aquele casamento de 1963. A própria América atravessou a linha entre o julgamento e a misericórdia. A moral dessa... Seus políticos estão podres. A moral dessa nação está mais baixa do que qualquer coisa que eu poderia pensar. Os sistemas religiosos estão mais podres do que a moral. Em fazer isto, ela tem se aderido agora, todas essas igrejas e a nação, para a federação de igreja, e tem recebido a marca da besta. Que coisa! Por quê? Cristo lhes deu a oportunidade. Venha à minha festa. Festa do Pentecoste, que significa 50. Venha! Venha, América! Venha, Rússia, Europa, África! Escusaram. Ele teve que partir para aqui. O servo tem que procurar os coxos, os mancos, os cegos, aleijados, forçá-los a entrar. Escute esse CD, veja. É ele convidando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é ele. BRANHM. Perfeição. Esse é o novo nome. O que não? Tá aqui, né? Tá aqui na mensagem aqui, ó. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Que? Aí ela terminou. Cordeiro saiu do trono. Essa é a mensagem de uma só pessoa. É um só que está convidando. Os demais servos já dormiram. Bociúde já dormiu. Neville já dormiu. Brana já dormiu. Quando o Espírito Santo foi derramado na Rússia, eles foram chamados à festa do Pentecoste, uma festa espiritual, e eles a rejeitaram. Na Inglaterra, o Espírito Santo foi derramado neles, e eles o rejeitaram. A América, o Espírito Santo foi derramado nela, e eles o rejeitaram. Vocês pensam que eles aceitaram isso aqui? Rejeitaram. Ele convida 3 vezes. 3 vezes ele enviou. E eles não deram ouvido para a festa. Então ele enviou outra vez. E ele disse: vá e force aquelas pessoas a virem. A mesa tem que ser colocada. A mesa está pronta. Ainda há lugar. Eu creio que talvez, dentro dos próximos poucos meses ou algo, ou um ano, ou seja o que for, quando ele estava ainda pregando o 6º selo, 373, ele disse: algo está se desenrolando durante essa semana. Eu duvido que alguém tenha visto. Os Estados Unidos se reuniu, Jefferson viu. 3 nações estrangeiras se reuniram ali. Ele disse: eu duvido que alguém tenha visto. Vocês deveriam vir
viajar a Franca e mostrar onde nós estamos fora deste convite. Onde nós estamos fora desta festa. Venha mostrar onde estamos fora dessa palavra. Tudo é mensagem. É a mensagem da hora. A mensagem da hora é a esposa. Essa é a esposa, é a mensagem da hora. Não é o livro, não. É a mensagem da hora. Que se casou com a palavra revelada. Deus enviará outro estremecimento, veja só. Seja o que for, um ano ou seja o que for. Ele diz, um ano, ó, eu creio que talvez dentro de poucos meses ou algo, ou um ano, ou seja o que for, Deus enviará outro estremecimento através do país. Pois existe alguém que continua lá fora em algum lugar, que é uma semente predestinada. Alguém que vai atender ao convite. Quando ele estava falando da Rússia, ele estava falando de uma pessoa. Era um grupo de pessoas que rejeitaram. Um grupo de pessoas que tinha um líder. Quando ele estava falando da Inglaterra, não era toda a nação. A nação toda estava representada em uma pessoa. O avivamento de Gale estava em um guarda de trânsito. A descida do Espírito Santo em 1906, na Rua Azusa, estava na liderança de um estrábico, William Seymour, na Rua Azusa. Tinha um homem. O ministério da esposa, vocês têm que ver que tem que ter uma pessoa que fala, que convida. É um. Você não vai esperar que Mombrano vai convidar vocês não, porque não convida mais, já deixou o convite. Já fez todos os convites. Agora tem que ter um para entregar o convite. O convite do novo nome, dos 7 trovões, do 7º selo. O convite está na gaveta. O convite passou por Goiânia, passou por Curitiba. Eles não entregaram. Eles estão falando do casamento. E cadê o convite? Estão falando da festa, mas cadê o convite? Agora, quando o convite partiu de Franca, uma cidadezinha do interior de São Paulo, não, não, vocês não quiseram entregar, passou na mão de vocês. Vocês acharam que era um cargo muito baixo entregar convite, então João foi entregar. Achou que era um cargo que não dava muito, o salário não era muito alto, ser carteiro, então João foi ser carteiro e veio trazer o convite. Que a Rússia rejeitou. Hoje o convite tem assinatura. Tem novo nome nesse convite. Olha, Deus enviará outro estremecimento através do país. O irmão Brahma ainda pensando nos Estados Unidos. Aí ele diz aqui atrás que já tinha rejeitado, estava condenado. Pois existe alguém que continua lá fora, em algum lugar, que é uma semente predestinada, que a luz tem que cair em algum lugar no mundo. A nação por si mesma está arruinada.
depois de todo o trabalho, todos eles fazerem o convite, chegarem, ninguém vai vir. O quê? Não. A Rússia não vai vir, a Inglaterra não vai vir. A África não vai vir. Então você tem que chamar o Brasil. Tem alguém lá para convidar eles? Vamos procurar. Aí a luz. Você sabe se tem alguma flechinha no concreto e uma semente lá embaixo? Tem algo dentro daquela semente? E tem algo naquela luz que penetra aquela fresta e vai onde está aquela semente. E ela morre. E no meio daquele concreto, ela começa a romper. De repente você vê uma folhinha verde ali no meio do concreto. É que ficou uma frestinha. E só aquela semente. Aí ela aparece. Você pode saber que ela vai vir devagarinho, fraca. E de repente, ela começa a tomar cor, receber força do sol, da terra. Que ela dependia da luz para receber força da terra, para se alimentar da terra. Aí ela começa a arrebentar aquele concreto que lhe sufocava, aquele sistema que lhe sufocava, aquela denominação que lhe sufocava. As suas raízes começam a se engrossar. Você vê que aquele concreto daquela calçada começa a partir. Começa a vir um estremecimento, um avivamento. A nação, o Brasil, está tendo seu avivamento agora. O irmão Brana disse: a noiva não teve seu avivamento, nos dias dele não teve. Porque ninguém comeu o livro. Nem o irmão Brana comeu o livro, ele só revelou. E ficou com ele na mão, aberto. Por 40 anos esperando o João aparecer. Para tomar o livrinho e comer. E ele disse no terceiro selo: a noiva não teve o seu avivamento. Primeiro selo, ele disse: tem que ter algo para sacudir essa igreja, para mexer com ela. E ele ficou livro na mão. Hoje ele não tem mais livro na mão. Se você pegar irmão Brana, você vai pegar esse livro. Ele não tem nada para te dar hoje. Quem tem é a esposa. O ministério é dela hoje. Deus hoje tem o juízo. Ele é juiz, ele tem cabeleira branca. Você pode ver que Amã correu aos pés de Esther, que a misericórdia estava com ela, a palavra estava com ela, a palavra estava noiva. Amã, o Judas daquele dia, correu a ela, pediu clemência para ela, mas para ele não tinha clemência, para ele não tinha misericórdia. A misericórdia não é para todos. O rei, ele mesmo pediu o rei para assinar o decreto. O rei estava irado. A misericórdia era somente para o seu povo, era só para os judeus, em todas aquelas mais de 100 províncias. Eles sabiam que iam ser massacrados, mas eles tinham uma esperança que estava lá dentro daquele palácio. Ela, não ele mais. Quando os judeus disseram: mas nós somos de Moisés, Jesus disse: ele vai julgar vocês. Vocês são de Brana, ele vai julgar vocês, porque vocês não estão reconhecendo a mensagem da hora.
o ministério da esposa. Vocês não estão reconhecendo, é ele que vai julgá-lo, como Billy Paul sonhou, que os seus olhos saltavam fogo, e ele levantava suas mãos para os céus, não tinha mais o livro, ele levantava, e dizia: o tempo acabou, o livro não está mais com ele, o livro está na mão da esposa, está na mão de João. João comeu, o tempo acabou, gente. Deus tratando conosco. Tem tanta coisa aqui para ler, mas o meu tempo está terminando ali. Mas eu vou só terminar aqui. Que a luz tem que cair em algum lugar no mundo. A luz, Deus, os selos, os trovões, novo nome revelado, teve que atingir uma pessoa. Está levantando um homem? Não, está mostrando a palavra. E Deus não trata fora do homem. Nós não íamos escutar essa mensagem se Deus não tivesse um homem chamado Austin Lúcio Martins para vir no Brasil e dizer que Deus não tinha um profeta na América. Aqui estão os livros das eras, dos seres. Depois, você não teria escutado se não houvesse um homem chamado Joaquim Gonçalves Silva pregando através do rádio, a profecia se cumprindo. E a mensagem aonde o rádio não alcança. Não é mais através do rádio. Mas você escuta através do celular. A mensagem da esposa de Cristo. O tempo terminou. Mas esta é a palavra inteira, toda a palavra da hora, o que conta. A palavra de ontem não conta, é de hoje. Onde está ela? O que é que está incomodando a nação hoje? O que é que está incomodando o mundo hoje? Esse convite, que não é mais para a Rússia, não é mais para a América, é para os coxos, cegos, já não é mais nem convite, está sendo fomos forçados. A minha igreja, sai dela, está condenado. Católica, sai dela, está condenada. É a meretriz. Mas a Assembleia é filha dela, sai dela. Você sabe que aquela mensagem dos anos 70 não tem mais efeito aí, não. Você pode rodar no rádio hoje. Não, no início sim, nos anos 70, tinha que ser nos anos 70. Hoje não. Hoje todo mundo escuta e gosta. Aquela dos anos 70, os unicistas gostam hoje. Todo mundo gosta. Mas a mensagem da hora, hoje, ele diz não. E nunca o faremos até Deus ungir um profeta que possa se pôr de pé e dizê-la, e o confirmar, e provar que ela está certa. Passará de modo imperceptível por entre as pessoas e nunca conhecerão. Eventos modernos que são esclarecidos pela profecia 154. Olha só, do mesmo modo como sempre tem sido. Vocês católicos, como Joana d'Arc, vocês a queimaram num poste por ser uma bruxa. Mais tarde vocês desenterraram os corpos daquele sacerdote 200 anos mais tarde. Tudo isso. E hoje lançaram no rio.
Vocês não conheceram São Patrício e os demais? A igreja é sempre assim. A igreja vai conhecer essa mensagem da hora? A igreja que tem rejeitado essa virginécia será na grande tribulação. Mas é tarde. É tarde para ouvir o CD. Tarde. Porque mesmo a mensagem do irmão Branham está se tornando tediosa para as pessoas. O CD do irmão Branham está se tornando tedioso. Se tem 2, 3 pessoas no Brasil que escutam, é muito. Vou dizer uma coisa aqui. O povo não quer mais ouvir. O povo quer ir só na igreja. Cada um quer mostrar uma roupa mais bonita do que a outra, um carro mais novo do que o outro, uma marca mais cara. O fulano comprou carro, eu vou comprar mais. O fulano fez uma casa, vou fazer uma. É o espírito de hoje. A igreja está podre, condenada, caída. É uma nova mensagem. Tinha o ministério de Moisés, depois foi o ministério de Josué, tinha o ministério de Branham, hoje é o ministério da esposa. E o ministério da esposa no Brasil hoje é conhecido como o ministério do pastor Osmar. É verdade. Não tem o ministério do pastor Joaquim, do pastor Febroni, não tem o ministério do pastor Manuel Pontes. São tudo ministério. Eles têm uma mensagem. Uns esperam irmão Branham, uns dizem que Deus é um, Jesus é outro. Há o ministério do pastor Osmar, que prega ele novo nome, 7 trovões revelados nos 7 selos, a mensagem de uma só pessoa. Onde está isso nas mensagens do irmão Branham? Que é a mensagem da hora. Há coisas aqui na mensagem do irmão Branham que não é mais mensagem da hora. E há coisas aqui que é a mensagem da hora. Como você pega a Bíblia, tem coisas que não é mais mensagem da hora, não. Sal, carne de porco, isso não é mensagem da hora, não. Isso é uma mensagem lá de trás. Tem coisa aqui que não é mensagem da hora. Você vai pregar 70 semanas, Daniel, fica lá pregando lá o ano todo, até o rapto. Não vai preparar ninguém. Pega a coleção de Hebreus. Você vai trazer o povo a se vestir bem, ficar com medo do inferno, que era a mensagem do livro fechado. Mas o ministério da esposa traz a mensagem do livro aberto. Que daqui uns dias esse povo aí começa a idolatrar os livros. Começa a idolatrar. Tirar a poeira do CD, dos estojos, aqueles que vêm da voz de Deus, e deixa de ouvir o servo, o convite para o casamento. Dizer, hoje é tarde demais. Quando é que foi? Isso foi 63. Vem ligeiro, vem ligeiro. Ainda tem um lugar. Vocês nunca conheceram São Patrício e os demais. Isso passará direto por suas mãos novamente. Ó, Branham passou direto pelas mãos deles. Isto, ele não estava falando dele, mas eles tinham que ver que era ele. Igreja é uma mudança. Apocalipse 10, 1 a 7, a cabeça, 8 a 11, o corpo, a esposa. Apocalipse 10, 1 a 7, já se cumpriu. 8 a 11, em cumprimento. Isso passará direto por suas mãos novamente, antes de mais nada. Deus o fará.
e vocês nem mesmo nunca saberão o que foi feito. Vejam, ele simplesmente passa despercebido e toma sua noiva e a levanta, e a rouba, diretamente do meio do povo. Ah, estou entrando nas nossas igrejas com esse CD, tirando nosso povo, isso não está certo. Não, ele rouba. Não está certo? Não está certo o ladrão roubar, mas e Deus roubar? Ele me roubou do sistema de Goiânia, do sistema de Brasília. Com essa mensagem ele me roubou de lá, roubou você. E eles não perceberam. O povo fica dormindo, o ladrão entra, rouba. Quando acorda, você dá conta dos pés. Olha a televisão. Cadê o computador? Cadê a televisão? Cadê o fulano? Ah, está escutando o CDzinho. Ah, lá de Franca. Ih, mas nós temos tanto irmão, mas ele nunca escutou. Ele nem lia a mensagem, agora ele só não está escutando o CD. Porque é o alimento da hora, gente. Aquelas mensagens, aquele CD do irmão Branco, está tudo dentro desse CD. Está preparada a comida, vai comer comida crua. Você não é animal, não é nada. Nós verificamos esse pequeno Micaías. Esse pequeno Micaías disse que examinou, que sabia que Deus tinha dito a um verdadeiro profeta antes dele. Micaías examinou e disse: ah, Deus falou com Elias isso. Micaías do dia está examinando, dizendo: mas Deus falou isso com Brana. Jeová Jireh sem, um gentil levará o seu nome. Odisseia 38. 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45, 157. Ele é Jeová, Deus da minha carne nessa noite. Como ele se chamava? William Brana. Como chamava Jeová Deus daquela carne, naquela noite? Brana. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pelo convite. Nós não sabíamos que era tão bom essa festa. Nós não sabíamos que esse alimento era tão bom. Agora nós não vamos embora mais. Agora nós vamos ficar. Nós vamos ficar agora. Eu não vou tirar essas vestes. Porque no deserto meu sapato gastou. As vestes não gastaram. Essas vestes da palavra revelada não se desgastam. Amém, Jesus. Há tempo ainda há lugar. Ainda tem umas vestes ainda. Eu já peguei a minha. Você quer pegar a sua? Não vai pegar as vestes do Gibeonita, porque ele desbota e gasta. O pão dele é bolorento. 2 dias já está com bolor, tem fermento. Você tem que comer um alimento que não estraga. O alimento da panela dourada, ele não estraga. Deus abençoe o irmão Gilberto, Gravataí, está acompanhando. Irmão Carlos, irmão Veridiano em Alvorada. Deus abençoe vocês aí. Irmão José Raimundo Gonçalves em São José dos Campos, São Paulo. Irmã Roseli, irmão Ismael em Santa Maria do Herval. O irmão Giovanni, irmã Jaqueline em Capão da Porteira. Irmã Mariana, Deus abençoe vocês. Eu estou viajando hoje, mas logo depois da nossa vinda a gente vai estar aí com vocês em Capão da Porteira, em Viamão. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês nesta manhã. Uma audiência muito boa para essa manhã, né? Muita gente até, né? Para ouvir essa palavra. Se vocês não têm CD,
do pastor Osmar, eu tenho ali uma caixa, um pouco numa caixa, né? E vocês podem